Bom dia, meus caros alunos. Bom, hoje a gente vai falar. Bom dia. Hoje nós vamos falar a respeito, continuar a respeito dos direitos humanos, só que agora eu vou colocar um ingredientezinho a mais, que é aqui do Brasil. Pós-período Segunda Guerra, o mundo se dividiu em dois: os capitalistas e os comunistas, os socialistas. Acontece que, depois desse período da Segunda Guerra, a gente começou a viver, o mundo entrou numa atmosfera chamada de Guerra Fria. Significa o quê? O socialismo, né, o comunismo querendo se expandir, levar aquela forma de pensar para o resto do mundo, e, em contrapartida, os Estados Unidos surgiu como a grande potência desse novo mundo, querendo expandir o que ia evitar a expansão do comunismo. Como essas duas potências jamais poderiam se enfrentar, né? Porque isso aí significaria o fim do mundo, porque ambas as duas tinham a chamada bomba atômica, então significaria acabou o mundo. Simplesmente isso que ia acontecer. Então, para que isso não acontecesse, eles começaram a agir de forma a influenciar as outras nações a aderir, né, o projeto capitalista ou então ao projeto comunista. Como esse confronto não podia se dar de forma direta, então aconteceu de forma de influenciar. Por exemplo, assim, existiu depois da Segunda Guerra um olhar mais atento dos Estados Unidos para aquilo que estava acontecendo nas Américas. Em 1960, por exemplo, aconteceu a Revolução Cubana, né? A Revolução Socialista Cubana. Quer dizer, imagina só, nas barbas dos Estados Unidos, uma ilha, né, comandada lá, né, por um general também da época, né, aliado aos Estados Unidos, perdeu a ilha para os comunistas. À frente dessa revolução comunista, né, em Cuba, estavam Fidel Castro, Che Guevara, os irmãos Castro, né? Todos os militares lá daquela ilha. Então, conseguiram implantar o comunismo. Isso daí deixou os Estados Unidos com a pulga atrás da orelha. Então, eles criaram um projeto, né? Assim, a América para os americanos, né? E começaram, então, a tentar impedir que a ideia de comunismo se alastrasse pelas Américas, assim como se alastrou pelo leste europeu. Tá? E daí o que aconteceu? Começou, então, a acontecer determinadas influências nos países sul-americanos e da América Central, né? Investimento em dinheiro mesmo, né? Para dar suporte ideológico para, digamos assim, evitar que a ideia comunista chegasse ao Brasil. Fato é, a gente viu que em 1954, o nosso amigo Jânio Quadros, não, Getúlio Vargas, fez o seu último mandato. O último mandato de Getúlio Vargas, ele acabou suicidando-se. Sabia que não existe suicidando-se? O sui é uma partícula que vem do latim, sui é si mesmo, né? Então, sídio é você se matar, você matar. Então, suicídio é quando você próprio se mata. Então, não tem como suicidar-se, né? O sui já fala que a morte foi de si próprio, né? Então, o nosso amigo Getúlio Vargas suicidou, né? E daí, o que aconteceu? Ah, Acabou tendo que assumir um outro presidente. Fato nesse último período que antecede o golpe de 1964, nós tínhamos um presidente, né? E esse presidente ele acabou tendo que renunciar e se exilar no Uruguai e acabou assumindo um outro presidente que, no caso, estava respondendo a algumas ansiedades que existiam na sociedade. Ele estava, o vice, né, o Jean Goulart, ele estava lá na China, e a China é comunista. E isso daí pegou mal. Por quê? Porque os Estados Unidos já estavam influenciando muito no Brasil, né? Onde?
dentro de instituições públicas ligadas, por exemplo, à educação, à formação de ideias, à pesquisa, à imprensa, e financiava grupos de extrema-direita e conservadores, que eram totalmente o contrário àquilo que esse governo da época pregava, que ele pregava o quê? A distribuição de terra, né? A reforma na educação, né? Os direitos trabalhistas, e isso tudo incomodava a elite. E daí, então, o que aconteceu? Apoiado pelas ideias dos Estados Unidos, eles, então, articularam um golpe. Esse golpe é chamado golpe militar, em 1964. Só que para a gente entender um pouquinho melhor disso, eu vou responder algumas perguntas que todo mundo se faz a respeito disso, tá bom? Para isso, eu selecionei uma página da internet que vai ajudar a gente a entender um pouco melhor isso, quer ver? Deixa eu colocá-la aqui. E ela é bem tranquila. Ó, fica vendo essa página que eu vou mostrar para vocês. Está todo mundo vendo isso daí? Dá uma olhada aí. Quero que vocês dêem uma olhada aí. E me falem se vocês estão vendo. Sim, 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 beleza. É isso aí que eu preciso. Daí agora, veja só. Nessa página que eu estou mostrando para vocês, tá lá assim, ó. O que acontece se haver um golpe militar? Mas vamos direto para cá. Qual a desculpa dos militares, né, para o golpe de 64? Que desculpa que eles inventaram para acontecer esse golpe? Olha lá. Entre as principais justificativas para o golpe estava uma possível ameaça comunista, representada pelo presidente João Goulart. A atividade militar foi apoiada por uma coligação formada por empresários latifundiários. O que é latifundiário? São aqueles donos de grandes terras, sabe? Aquele, digamos assim, não é uma fazendinha, é uma fazendona, da quase o tamanho de um estado. Imagina só isso. Esses caras não apoiavam as intenções desse presidente João Goulart, tá bom? Uma outra pergunta que a gente também se faz é essa aqui. Por que os militares tomaram o poder em 1964, né? Olha lá, o golpe militar de 1964 foi, foi a tomada do poder pelas Forças Armadas com a deposição do João Goulart. A princípio, achava-se que as Forças Armadas entregariam o poder aos civis. Olha só que balela. Ó, nós vamos tomar o poder, vamos consertar o país, depois nós entregamos o país para vocês. Aqui, ó, entregou nada. Só que isso não aconteceu. Os militares ficaram no poder até 31 de março de 64 até 1984. Olha só, 20 anos no poder, né? Só vamos fazer o negócio aqui e depois nós devolve. Ó, quem que solicitou essa intervenção militar, né? Quem que queria essa intervenção, né, no Brasil? Olha só a resposta que ele tem. A política pré-1964, antes do golpe, em 25 de agosto de 61, o presidente Jânio Quadros pediu renúncia ao cargo. E nisso o Jango, que era o vice dele, estava lá na China. O presidente João Goulart encontrava-se em viagem na China comunista. Ó. Quem solicitou a intervenção militar? Né? Foi justamente a ausência desse novo presidente que acabou levando isso a acontecer. Só que quando o Jango, gente, vamos voltar aqui, quando o Jango retorna para o Brasil, os militares, a sociedade, né, já com o ouvido cheio daquelas histórias dos comunistas vão invadir, não queria deixar ele assumir o governo. E ele acabou assumindo o governo mediante uma seguinte condição: se você deixar de ser presidente ou chefe do executivo e a gente mudar o sistema do país, passar a ser parlamentarista, ou seja, quem toma as decisões agora é o parlamento. O presidente passa a ser um cargo figurativo. Você acha que deu certo? No começo eles tentaram fazer isso daí,
para tentar impedir com que o Jango fizesse as reformas, tá? Para que a gente entenda melhor agora esse assunto, eu separei também um vídeo. Esse vídeo, digamos assim, é a peça-chave para você entender todo esse período, para a gente, então, a gente vai entender como que se deu o golpe. Daí, depois que a gente entender como que se deu esse golpe, é que a gente vai fazer o quê? Vai começar a estudar como que foi esse período militar, em que foi investido, o que eles fizeram, o que eles deixaram de fazer, quem eles perseguiram, quem eles prenderam. Vamos falar de tudo que rolou durante esses 20 anos de ditadura militar, tá? Então, por enquanto, você não vai ver a gente ficar mostrando as pessoas que foram torturadas, mostrando as pessoas que foram caçadas, né, que foram exiladas. Não, não nesse momento. Primeiro a gente vai entender como que aconteceu o golpe, tá bom? Então, eu separei também um vídeo. Esse vídeo, ele é muito bom, muito bom. Quando eu falo muito bom, é muito bom mesmo, tá? E eu vou colocar ele aqui. Eu quero ver se vocês conseguem vê-lo, tá bom? Então, vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui. A janela. Eu quero que você me fala se vocês estão conseguindo ver isso daqui. Tá conseguindo ver a carinha do homem aí? Sim, sim. Então eu vou passar. Maria, total liberdade. Se você não estiver vendo alguma coisa, não estiver escutando, me fala na hora, hein? Por favor, hein? Você também, hein, Caio? Estou vendo você muito silencioso hoje. Tá bom? Então eu vou começar a passar o vídeo e vocês me falam aí, tá? Daí eu vou voltar e vou mutar. Não, acho que eu já vou mutar direto meu, para o som sair legal, né? O som saindo legal. Tirar isso aqui, colocar para cá, aí, mais um pouquinho para lá, se não consigo ver. Aí, vou mutar e vou soltar o vídeo, tá bom? Professor, eu não tô conseguindo ouvir. Eu não sei se. Eu não tô conseguindo ouvir. Hum, então acho que eu vou ter que passar isso no YouTube mesmo, tá? Calma lá, deixa eu abrir essa página aqui do YouTube. Só um minutinho. Aqui. Só um minutinho. Vamos ver se a gente acha aqui. Bom, que droga. Será que?
Você não está conseguindo ouvir? Pode falar. Eu não tô ouvindo o Carinha falar. Pelo menos eu, agora eu não sei se o Caio tá. Caio, responde pra gente aí, Caio. Será que ele só ligou o negócio? Está enganando a gente? Unidos disputando a hegemonia. Não dá para você ouvir? Certo? Agora dá. Nós temos, então, acho que eu vou fazer Mundial, com o meu microfone aberto. Para reconstruir os países. Só que agora não dá pra ver nada. Dá pra ouvir, mas não dá pra ver. Não, mas daí eu vou colocar no tá. negócio. Calma lá. Vamos vir aqui. Veja lá. Eu vou deixar aberto o meu microfone e vou ampliar a imagem para a gente começar, tá? Se não tiver, você já na hora já me fala, tá bom? Eu não vou estar vendo a imagem da minha tela aqui, então não dá nem para ver nada no chat, tá? Então fala, tá bom, Maria? Qualquer coisa você pode falar, tá? Olha lá, já vai, hein? Tá conseguindo ver? Sim. E ouvir também. Legal. Então agora eu vou soltar, tá bom? Então tá. E aí, pessoal, estamos de volta, então, para falar hoje sobre um assunto super relevante da história de nosso país, o golpe de 1964, que derrubou o presidente João Goulart. Vamos começar falando sobre o contexto externo. O que estava acontecendo no mundo? Guerra Fria, mundo bipolar, União Soviética, Estados Unidos disputando a hegemonia, certo? E a partir daí nós temos, então, com o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos fazem o Plano Marshall para reconstruir os países capitalistas destruídos pela Segunda Guerra Mundial. Mas ele não estava focado, não estava voltado para a América. Em 1959, ocorre a Revolução Cubana. Fidel Castro, Che Guevara e seus amigos barbudinhos tomam o poder em Cuba, mandam uma banana para os Estados Unidos. A partir de 1961, Cuba vira socialista, cuidem desse detalhe, e aí os Estados Unidos se dão conta, opa, se a gente não se voltar para o nosso quintal aqui, várias Cubas podem surgir. E aí nós temos, então, os Estados Unidos se voltando para a América, o que os historiadores chamam de processo de latino-americanização da Guerra Fria, e aí eles vão ensinar para os nossos militares aqui do Brasil e da América em geral, principalmente aqui do Cone Sul, a DSN, Doutrina de Segurança Nacional. Qual é a ideia? O inimigo agora não é outro país. Não é na época da Guerra do Paraguai, os paraguaios, né, ou na Segunda Guerra Mundial, os nazistas. Não. O inimigo agora é interno, é o comunismo. E o comunismo ele se infiltra. O comunismo eles vão doutrinar 1, 2, e esses aí vão difundindo essa ideologia na sociedade. E quando vê, o comunismo é como um câncer. Se tu não extirpar logo essa célula, ela vai tomar conta do organismo e virar Cuba. Esse era o papinho que vai doutrinar os nossos militares. E aí qual é a jogada? Como é que tu combate esse inimigo? Democracia não serve para isso. Porque se tu questionar alguém, tu é comunista, ele vai dizer que não. E aí tu não pode aplicar os métodos que eles defendem para extrair a informação. E aí o que tu tem que fazer, então? Tu tem que implantar, cuide, eles nunca usam a palavra golpe, eles chamam de revolução, contra-revolução, eles nunca usam a palavra ditadura. São regimes de segurança nacional. E aí tu tem que tomar o poder, implantar um regime de segurança nacional, suspender os direitos e as garantias individuais, e aí tu pode pegar o que tu desconfia que seja um comunista, levar para o porão do DOPS, do órgão da repressão, ali, enfim, e aplicar nele, eles nunca usam a palavra tortura, métodos científicos de interrogatório para extrair a verdade. Ou método científico. Dar um golpe, implantar uma ditadura e, na base das torturas, combater, então, esse inimigo interno que é o comunismo. Isso tudo vai ser ensinado, serão doutrinados os nossos militares pela ESG, aqui no Brasil, Escola Superior de Guerra, que recebia palestrantes, pessoal dos Estados Unidos, então, para ensinar essas técnicas, essa ideologia, essa doutrina da segurança nacional para os nossos militares. E isso que vai, então, acabar legitimando, dando toda a base, então, ideológica para os golpes que vão ocorrer a partir de 1964. O Brasil é o primeiro, mais uma marca incrível de nosso país, né?
mas em 73 nós temos o golpe no Uruguai, o golpe no Chile, em 76 nós temos o golpe na Argentina, eles são no mesmo modelo do golpe de 64, então, no Brasil. Para a gente entender, então, o golpe de 64 no Brasil, a gente tem que, pelo menos, falar um pouquinho sobre Getúlio Vargas. Getúlio Vargas vai criar um fenômeno que vai ficar conhecido, então, como populismo, né? Essa ideia de um líder carismático que vai falar, vai dialogar com as massas e vai criar leis trabalhistas importantes. O fenômeno do populismo criado pelo Vargas, então, ele justamente vai entrar em contradição com as elites. Vai chegar a um ponto que não vai se conseguir mais estabelecer esse pacto de classes e a elite justamente vai se voltar contra essa ideia do populismo e por isso essa oposição tão forte ao Vargas e ao João Goulart, então, seu sucessor. O Vargas, a gente tem, então, primeiro, a Era Vargas, que vai de 1930 a 45, e ele volta para um último governo ali, polêmico, de 1951 a 54, governo democrático, mas ele apela ali para o nacionalismo, criando a Petrobras, para o populismo, dando reajuste de 100% no salário mínimo. Vai sofrer uma oposição muito forte, as elites vão se voltar contra ele. Ele seria derrubado provavelmente em 54, mas ele foi mais rápido e com um tiro certeiro no coração, sai da vida para entrar na história. Suicídio, então, de Getúlio Vargas. Esse suicídio do Vargas em 1954, dizem os historiadores que adiou o golpe por 10 anos. Por quê? Porque o Vargas deixou um herdeiro político chamado João Goulart. Também era do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, também era gaúcho. E o Jango, então, João Goulart, ele era o vice do Jânio Quadros. O Jânio Quadros foi eleito em 61, dura 7 meses o governo dele, vamos ter que fazer um outro vídeo sobre esse assunto, e aí ele renuncia, e quando ele renuncia, o vice era o João Goulart. Só que aí nós já temos problemas. Sendo o João Goulart herdeiro político e da mesma linha político-ideológica do Getúlio Vargas, não queriam deixar o João Goulart assumir o poder, o Jango. E aí nós tivemos a campanha da legalidade, aqui no Rio Grande do Sul, então, Leonel de Moura, Brizola, vai fazer a campanha, vai liderar, na verdade. No Brasil tivemos grandes manifestações também pela legalidade, e aí vai se garantir a posse do Jango, do João Goulart, mas sobre o parlamentarismo. Percebam que a ideia do parlamentarismo é justamente deixar o Jango sem poder de governar. Esse período do parlamentarismo não funciona, crise política, crise econômica, e aí é feito um plebiscito e se decide pela volta do presidencialismo. Isso nós já estamos em 1963, quando o Jango, João Goulart, finalmente assume como presidente no regime presidencialista. E aí, crise econômica e tudo mais, ele passa a propor as reformas de base. Essas reformas é que vão acabar gerando todo um processo, então, de politização e divisão da sociedade brasileira, os que eram a favor e os que eram contra as reformas. E aí nós chegamos no mês de março de 1964. No dia 13 de março de 1964, João Goulart convoca, então, um grande comício na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, onde milhares de pessoas foram lá e apoiaram o discurso dele, onde ele disse: faremos as reformas no Brasil, queiram as elites ou não. E aí a galera lá, 100, 200 mil pessoas apoiando reformas, reformas. E aí a elite, setores mais conservadores do Brasil vão se mobilizar, então, contra essas reformas. No dia 19 de março de 1964, nós teremos, então, na Avenida Paulista, em São Paulo, a grande Marcha da Família com Deus pela Liberdade, contra o comunismo, ateu e ditador. Senhoras, né, guardiãs dos bons valores, da tradição e da família brasileira. A Igreja Católica participou da organização, da convocação dessa marcha. A direita, né, a UDN, o PSD, setores do PSD ali vão promover essa marcha, então, em defesa dos bons valores, da tradição, da família, contra o comunismo, contra a esquerda, enfim. E aí essa marcha se fala em até 500 mil pessoas, foi um troço gigantesco, tá? E essa marcha vai acabar servindo como uma espécie de demonstração de que existia na sociedade brasileira setores, ao menos, que apoiavam, que queriam uma intervenção militar, que terminou com um discurso solicitando uma intervenção militar para salvar o nosso país, então, deste perigo do comunismo que o João Goulart e as reformas estariam trazendo. Lembrando que o Jango é trabalhista, no máximo dá para chamar ele de um reformista. Nunca foi comunista, revolucionário, pelo contrário, a família dele é de latifundiários do Rio Grande do Sul. No dia 25 de março, então, ocorre
ocorre um evento decisivo, uma revolta de marinheiros do baixo escalão, uma série de reivindicações contra o alto escalão. O alto escalão da Marinha queria punir esses marinheiros e o presidente João Goulart interferiu nessa questão, trocou ali quem comandava a Marinha, e esse novo ministro da Marinha ele vai dar a anistia, o perdão aos marinheiros que haviam se amotinado, haviam se rebelado, que era proibido, né, na legislação da Marinha, e isso é considerado pelo alto escalão das Forças Armadas, em geral, como quebra da hierarquia. Aí dizem que o Jango cometeu um erro, porque o alto escalão das Forças Armadas começa a se mobilizar, se organizar e se unir contra ele. Na noite do dia 30 de março de 1964, o Jango teria, então, cometido o último ato ali que vai acabar levando à deflagração do golpe, quando ele foi no Automóvel Clube no Rio de Janeiro, se empolgou e fez um discurso, então, que foi transmitido pelo rádio para todo o Brasil, dizendo: faremos as reformas do Brasil, queiram as elites ou não, vamos enfrentar os setores conservadores e reacionários. E aí esse discurso foi ouvido pelo rádio em todo o Brasil. Então, na madrugada do dia 31 de março de 1964, o general Olímpio Mourão Filho, que comandava as tropas de Minas Gerais, escuta esse discurso, então, no rádio, e decide iniciar, então, o golpe de 1964. De tempos em tempos, surgem algumas polêmicas na internet brasileira. Presta atenção nisso. Polêmicas que não existem na universidade, né, do tipo nazismo de esquerda, enfim, ou se foi golpe ou não em 1964. Não deveria, mas eu vou explicar, sem emitir minha opinião aqui, eu vou explicar os fatos que mostram que foi golpe, sim, e explicar por quê. Quando o Olímpio Mourão Filho, na madrugada do dia 31 de março de 1964, mobiliza suas tropas e marcha em direção ao Rio de Janeiro para prender João Goulart e depor o presidente da República, começa aí a ilegalidade que caracteriza um golpe. Porque na Constituição, tanto a de 1946, que estava vigorando na época, quanto a nossa atual, hoje em dia de 1988, diz bem claramente que a função das Forças Armadas é defender os poderes constitucionais e servir ao seu chefe supremo, que é o presidente da República. Tá? Então até cuidem isso, tem gente que fala em intervenção militar constitucional. Quando teu amiguinho disser isso, tu chama ele e diz: vem cá, vamos ler então a nossa atual Constituição. Presta atenção. Tem o artigo que fala que as Forças Armadas só podem intervir se solicitadas pelo presidente da República, certo? E aí fica bem claro que quando as Forças Armadas se levantam para derrubar o presidente da República, isso caracteriza, então, um ato contrário à Constituição, portanto, uma ilegalidade, portanto, um golpe, certo? Outra coisa, tem um argumento que usam: mas o Congresso também derrubou o presidente, então não é golpe. Como assim? Olha o que aconteceu. Congresso. Em 31 de março, então, o Olímpio Mourão Filho mobiliza essas tropas e vai em direção ao Rio de Janeiro. O João Goulart estava no Rio de Janeiro. No dia 1º de abril de 1964, ele voa para Brasília. Chegando em Brasília, ele vê que o golpe estava sendo articulado também no Congresso, no Parlamento, e ele pega as coisas dele e voa para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para se juntar com o Brizola, para pensar na ideia de uma resistência, para ver se havia chance de resistência. No dia 1º de abril de 1964, quando João Goulart estava em Porto Alegre, reunido com o Brizola, o presidente do Senado, Auro de Moura Andrade, declara vaga a presidência da República e empossa como presidente, então, o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli, argumentando que o presidente João Goulart havia deixado o Brasil, estava fora do Brasil, isso no dia 1º de abril de 1964. É o dia da mentira. Saiba, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ainda fazia parte do Brasil, certo? Então, um dia perfeito para esse golpe também parlamentar, certo? Com base em uma mentira, eles depuseram, então, o presidente, portanto, uma ilegalidade também no Congresso para tentar legitimar esse golpe, e aí colocaram provisoriamente o Ranieri Mazzilli. No dia 2 de abril de 1964, então, o presidente João Goulart, em Porto Alegre, decide fugir para o Uruguai para evitar derramamento de sangue. Eles cogitaram a possibilidade de resistir, haveria uma guerra civil, certo? Mas viram que não venceriam, porque quem começou o golpe foi o Olímpio Mourão Filho, mas Castelo Branco,
organizou e articulou essa união da Marinha, Exército e Aeronáutica, que foram gradativamente todos aderindo, então, a esse movimento golpista. O Jango foge, então, para o Uruguai e o golpe se consolida, então, sem derramamento de sangue. Não esqueçam que o golpe, então, não foi só militar, teve apoio de políticos, setores ali, principalmente da UDN e do PSD, apoiaram o golpe. A grande imprensa, a grande mídia brasileira, como vocês podem ver pelas notícias e manchetes aí, apoiaram, então, esse golpe, certo? E também contou com amplo apoio empresarial no nosso país, os empresários vão apoiar esse golpe. Políticos importantes, por exemplo, aqui vocês podem ver, ó, comemorando o movimento, o governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto, que apoiou desde o início do movimento, o Adhemar de Barros, governador de São Paulo, o famoso Rouba Mais Faz, Carlos Lacerda, na época governava Guanabara, ali o Rio de Janeiro, também apoiou esse movimento, e não podemos esquecer o apoio decisivo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ajudaram a articular, organizar esse golpe, foram o primeiro país a reconhecer o governo militar aqui no Brasil, e chegaram a fazer a chamada Operação Brother Sun, que se descobriu depois, enviaram navios com armas, munição e combustível em direção ao Brasil, quando se iniciou o movimento golpista, porque eles acreditavam que poderia ocorrer uma guerra civil. E aí a gente sabe para que lado viriam esses navios, certo? Para apoiar os militares, os golpistas ali. Então não esqueçam, o golpe ele é feito principalmente pelos militares, mas é um golpe militar, parlamentar, civil, empresarial e midiático. E a própria ditadura, não vamos mais chamar de ditadura militar, é uma ditadura civil-militar, com apoio e participação de setores civis, setores da sociedade, políticos. Lembrando que, ao darem esse golpe, os militares diziam que não era um golpe e que de forma alguma implantariam uma ditadura. Claro, muitos acreditaram nisso, aos poucos eles foram botando as garrinhas de fora e virou então uma ditadura que se estendeu por 21 anos em nosso país. É isso aí, pessoal. Espero ter ajudado vocês a compreenderem esse evento tão importante da história de nosso país. Futuramente, prometo gravar alguns vídeos sobre o período da ditadura, que é a minha especialidade, meu mestrado é nesse assunto. E, para fechar, deixar uma frase, então, que nós, historiadores, especialistas em ditadura, gostamos muito, que é sobre a importância de se estudar esse período para que não esqueça, para que nunca mais aconteça. Valeu. Bom, depois, um outro dia, a gente volta a conversar com esse rapaz de novo. Você viu o que ele falou? Por que a gente tem que estudar a ditadura militar, né? Para que esse tipo de coisa nunca seja esquecida e para que isso nunca mais aconteça. Uma coisa assim que é bem fato, e a gente vai estudar nas próximas aulas, que é o lançamento de leis, né, para regulamentar o comportamento da população brasileira, impedir que ela se manifeste, impedir que ela tenha acesso a informações corretas, né, qual a estratégia que eles usam, né, a gente vai estudar isso nas próximas aulas, que é aquele segundo período, não é o golpe em si, né, mas é como que rolou durante todo esse período de ditadura militar essa relação do governo com o povo. Né? A gente consegue perceber assim, logo de antemão que existia um controle da imprensa, logo no princípio do golpe, existia um negacionismo de intervenção externa aqui no Brasil, né? E depois a gente viu que isso se confirmou, né, com a Operação Brother Sun, né, que seria os navios dos Estados Unidos todos estacionados, né, aqui no mar, né, que pertence ao Brasil, aqui bem próximo ao Atlântico, né, para qualquer eventualidade eles poderem intervir aqui. Imagina um golpe militarista agora, a bagunça que ia ser. Bom, digamos assim, o que aconteceu naquela época, a gente vê muito se desenhar nos dias de hoje, né? O pior que dá, hein, Caio? Porque, veja só, a gente tem todos os ingredientes, né? A gente tem pessoas se chamando de liberais, só que o liberalismo é um livre mercado,
não existe lei de mercado, né? Só que a gente viu isso na Segunda Guerra também. E os grandes empresários, para não perder espaço para o comunismo, nem ocorrer o perigo de ter que dividir todo o seu dinheiro com os outros, então eles apoiaram o nazismo. Os chamados liberais e conservadores, conservador porque eles querem que mantenha a coisa do jeito que está. Os liberais, à medida que eles viram conservadores, esses conservadores, quando eles veem nessa figura, né, de um representante que vai lhes garantir esse tipo de coisa, ele deixa de ser liberal. Ele deixa de ser liberal porque daí ele deixa de considerar a minoria, as pessoas que não concordam, começa a deixar pessoas de fora, né, dessas leis, começa a, digamos assim, cercear liberdades, daí então já não é mais o liberalismo, não é mais liberal e conservador, o nome disso aí é fascismo, tá? Então, e dentro... O golpe militar só pode ser aplicado quando o presidente assume? Não, não tem nada a ver. O golpe militar, ele chama golpe militar justamente porque ele teve o apoio das Forças Armadas, tá? O golpe militar é que o Jango, aqui no caso do Brasil, ele chegou a assumir, mas não como ele deveria assumir como presidente. Ele assumiu como presidente, mas na condição de ser presidente fictício, né? Um presidente sem poderes que o cargo lhe impõe, né? Não era mais aquele presidente, sabe, que comanda o país. Ele era um presidente parlamentar, né? Mudaram o sistema político de presidencialismo para parlamentarismo e aí autorizaram ele a entrar. Mas mesmo assim, depois que ele fez um discurso, os militares tomaram, não, vamos ter que tomar cuidado com esse cara. Vamos acabar com a conversinha dele agora, e foram lá e deram o golpe. Entendeu? Aí é que tá. Qual que é a grande intenção neste momento? Fazer vocês entenderem que antes de acontecer todo aquele negócio de tortura no Brasil, cerceamento de liberdade e tudo mais, existia o apoio da grande massa. Isso aí justamente por quê? Porque começou a existir muito investimento na formação de uma ideia aqui no Brasil. Uma ideia de que o comunismo estava chegando, o comunismo ia dividir todas as terras. Imagina só o pobre, coitado. O comunismo vai vir para o Brasil. Nossa, vão dividir todas as terras. Né? Com coisa que o nosso camarada pobre tinha uma fazenda para ser dividida. Quem estava preocupado com isso? Quem que era? Os grandes fazendeiros, os grandes empresários. E o Jango, né, ele já tinha falado, já tinha demonstrado que ele queria fazer a reforma agrária, ou seja, dividir a terra para todo mundo, que até hoje não aconteceu. Ele queria impedir, né, o envio, né, do lucro das grandes empresas multinacionais, tudo para sua sede fora do país. Ele queria limitar. Você pode mandar embora o lucro que você tem para o Brasil, 10%. O restante tem que ficar e ser reinvestido no Brasil. Isso daí, nossa, quando os Estados Unidos ficou sabendo desse tipo de coisa, falou, não, vai virar comunista. Vai virar comunista, nós não pode deixar. E começou a ter muito investimento. Gente, os ministérios que eles interviram logo de cara, sabe qual que era? Educação e cultura. Por quê? Porque se você formar a mentalidade de um povo, você controla ele, entendeu? Você deixa de criar um povo crítico, aquele que, sabe, questiona aquilo que você está fazendo, né? Digamos assim, então, à medida que eles controlam a formação ideológica do cidadão, ele controla o povo, entendeu? E naquele momento que aconteceu o golpe, o Brasil estava passando assim por um momento histórico ímpar, não existia nada igual. Tinha começado a fazer a reforma agrária, estava começando a fazer as reformas de base, que seria o investimento na indústria nacional, né? Criando estradas, criando estrutura para o Brasil crescer. E isso incomodava e incomoda até hoje muita gente, né? Porque ele é liberal. Claro que ele é liberal, se só ele puder explorar. Se ele tiver que dividir com alguém, aí ele já não é mais liberal.
Por isso que eu falo, o liberal, quando se junta com essa pessoa, com essa personalidade que tem essas intenções, já não é mais liberalismo, não é mais conservadorismo. O nome disso é fascismo, tá? É o controle total, é a total falta de liberdade, é o controle da imprensa, é a criação de milícias. Então, isso tudo, esses componentes, nós vemos alguns deles hoje em dia tá sendo pulverizado na nossa sociedade. Liberdade de imprensa. A imprensa tem que ter o direito de noticiar a coisa do jeito que ela achar que deve noticiar. Ela não tem que atender a interesses do governo para manter a população dessa forma ou daquela forma. A população tem que agir por consciência própria. Na época do golpe, gente, até a igreja, né, a igreja católica, que era muito forte na época, né, até a igreja apoiou essa ideia de golpe, né? Porque, como aconteceu lá na Alemanha, né, na Itália também, a igreja civil ela tem que optar. Ela também assimilou toda aquela ideologia de que o comunismo ia chegar aqui, ia acabar pegando tudo que era deles, então eles tiveram que fazer uma opção, né? E as reformas do Jango, elas não eram conservadoras, elas eram chamadas progressistas, né? Digamos assim, como se fosse hoje, você aceitar, por exemplo, imagina naquela época eles não aceitavam o voto, sabe, apesar de já estar liberado desde 1932 o voto feminino, ele ainda não era bem aceito, né? Outra coisa, a reforma agrária em si era uma coisa que causava muita preocupação aos grandes donos de terras aqui no Brasil. Os empresários também temiam. A igreja prezava pelos valores, né, da família. Parece que eu já ouvi esses discursos. Parece, né? Sem falar no negacionismo, né? De falar que nada disso está acontecendo, que realmente o comunismo está vindo, olha esse, olha aquele outro, né? Tudo para querer dar a entender de que o golpe comunista no Brasil estava iminente por acontecer. Na verdade, quando um governo ele controla todas as informações, ele consegue, digamos assim, idiotizar, vamos falar, idiotizar, né, a percepção do cidadão. Então, o cidadão passa a acreditar que aquilo dali é realmente a saída, aquilo dali é o caminho a ser seguido, né? Bom, e acaba abrindo mão das liberdades democráticas, tá? Então, todo aquele que falasse qualquer coisa contra o governo, ele era taxado de comunista, então ele era mandado para os órgãos de repressão, que a essa altura do campeonato já tinha recebido, sabe, as devidas instruções de como cientificamente retirar as informações daquele que é considerado o inimigo, né? Então, uma forma bem científica de você conseguir tirar a informação de alguém, é uma bem científica. Dá choque nele, joga água, dá choque, joga água, dá choque, deixa sem comer, prende ele, isola da família. Método totalmente científico. Que desde a Idade Média, lá na Inquisição, a rapaziada já fazia isso aí, sabe, enfiar pauzinho debaixo da unha, né? Da eletrochoque, né? As barbaridades que a gente vai estudar, que o governo militar fez, né, aqui com o cidadão brasileiro, vai deixar muita gente de boca aberta, vai fazer repensar duas vezes se realmente vale a pena você estar seguindo cegamente uma pessoa que defende o cerceamento de liberdades de uma minoria, tá bom? Imagina só a gente não dar direito a alguém porque ele é negro, ou porque ele é homossexual, ou porque ele não torce para o mesmo time que você, né? Então, quando a gente fala do regime militar, a gente tem isso como característica. Ou você está com a gente, ou então a gente te destrói, né? É aquele negócio, é um pensamento único. Viu como se assemelha muito ao fascismo? Bom, gente, é claro que essa aula, ela, a partir da semana, não da semana que vem, da outra ainda,
eu vou estar preparando um texto, esse texto vai estar melhor trabalhado, todas essas ideias, mas o importante agora é que vocês consigam entender como que começou a nascer esse golpe, tá? Eu recomendo que vocês, por exemplo, busquem, né, um videozinho ou outro para entender melhor. Tem o do CMSP também, né? O do CMSP, ele tá também disponível, tá? E eu vou estar colocando quando eu for colocar o texto, né, eu também vou estar apresentando essa aula do CMSP, tá? Para vocês, no caso, se quiserem rever, poderem rever, tá? Mas, basicamente, o que eu queria com vocês agora é começar a demonstrar para vocês como que nasce esse golpe de 64, tá? Ele nasce justamente do quê? De um período que veio depois da Segunda Guerra, foi chamado de Guerra Fria, onde os Estados Unidos começam a olhar para a América e perceber que o comunismo estava assim, sabe, divulgando as suas ideias, tá? Mas gente, é democrático a gente poder ouvir o lado que a gente quiser. Isso é democracia, né? E a gente optar por esse ou por aquele, né? Não é aquele negócio, não, se vier, nós vamos pegar e meter o pau. Não é por aí, não. Entendeu? Eu posso não concordar com você, entendeu? Mas eu defendo que você tenha direito, sabe, a expor as suas ideias. Eu não posso simplesmente, eu não concordo com você, então eu elimino você. Entendeu? Isso é antidemocrático, né? Isso daí fere os direitos humanos. Lembra do direito de expressão? Direito de expressão é uma coisa, né? Liberdade de expressão é outra coisa. Você criar fake news, você criar uma realidade que não existe, isso daí é crime, tá? Ainda bem que a Amazônia não está pegando fogo. Ainda bem que o Pantanal não está pegando fogo. Ainda bem que a Covid não está matando muita gente. Ainda bem que a economia está crescendo. Isso nos faz pensar muito bem até que ponto estão querendo criar uma realidade que não existe, tá? Então, por isso que a gente tem que estudar o passado para entender o presente e não deixar acontecer de novo o que já aconteceu uma vez e aprender com as experiências anteriores. Bom, rapaziada, eu vou ficando por aqui. Wakanda Forever para todo mundo, tá bom? Eu vou desligar aqui a gravação e quem quiser falar comigo, falar alguma coisa, pode ficar aí e a gente já conversa, tá bom? Tchau, tchau, gente. Até mais. Falou, professor. Falou, menino. Falou, menino.